Fala pessoal, amante das planilhas do Excel. Eu sou o Juan da Finta Academy e no vídeo de hoje nós vamos descobrir qual que é o segredo para limpar a bagunça das células mescladas nas nossas planilhas. É muito comum a gente se deparar com algumas tabelas de dados com algumas células mescladas e isso atrapalha muito na hora de fazer filtros, trabalhar com tabelas dinâmicas e também fórmulas. E no vídeo de hoje a gente vai descobrir como corrigir essa bagunça de maneira bem simples e rápida, ok? Então vamos botar a mão na massa. Bom pessoal, acabei de receber uma planilha de vendas no qual contém alguns preenchimentos de informação, né, primordiais aí para fazer alguns levantamentos de estatística e indicadores de desempenho. No entanto, a planilha foi preenchida com alguns probleminhas com a mesclagem de dados. Por quê? Percebam que na coluna região e na coluna cidade, nós temos aqui a informação mesclada, que é várias linhas se transformarem em uma só através do centro-oeste. É utilizado esse método para meio que facilitar, teoricamente, a visualização do quais informações que se complementam, Então, significando de que todas essas lojas pertencem a Cuiabá, que pertence à região centro-oeste. Aparentemente, visualmente, pode ser mais fácil. Só que quando falamos de gestão de dados, quando falamos de análise de dados, no qual a gente precisa aí, daqui a pouco fazer uma estatística, saber quantos produtos foi vendido para a região centro-oeste, para a cidade de Cuiabá ou para a loja X, não conseguiremos fazer isso com facilidade por causa da mesclagem de células. Um exemplo clássico é o próprio filtro. Se eu for em uma coluna que tem informação mesclada e fazer um filtro, por exemplo, o filtro da região centro-oeste, ele vai me apresentar apenas duas linhas. Mas como? Se eu tenho várias lojas para cada região, Por causa de que quando eu mesclo a informação, ela acaba se tornando apenas uma informação. Então, se vocês conseguirem comparar aqui, lá em página inicial, se eu tirar o mesclar e centralizar, nós temos a informação centro-oeste apenas na primeira linha. Nas demais, não temos informação. E é aqui que começa a ter problemas na hora da gente analisar a informação. Então, quando o mesclar é ativado, ele transforma todas essas linhas em uma única informação, o que o filtro não reconhece, e aí fazendo com que a gente não consiga agilizar a análise nem pelo filtro. Esse mesmo problema é levado para o uso de tabela dinâmica. Então, onde antes eu iria contabilizar 7 lojas vendidas para a região centro-oeste, ele vai me mostrar apenas uma, porque eu não consigo entender que cada linha é individual, tá? Então até parece mais organizado na hora de preencher essa informação, mas essa organização acaba atrapalhando muito na hora de fazer as análises e as fórmulas, tá? Então como que eu consigo, Juan, corrigir isso, tá? Esse é um problema que acontece bastante, que a gente recebe bastante documento assim, e aí como que eu posso corrigir isso de maneira mais simples? Porque se a gente, primeiro de tudo, desmesclar toda a planilha. Então, posso selecionar todo o meu arquivo, para garantir de que não vai ter nenhuma mescla. Ao fazer isso, percebam que eu tenho várias células em branco. E como é que eu vou completar essa tabela, então, para que os meus filtros funcionem, para que as minhas fórmulas estatísticas, como soma Cs, conta Cs, também funcionem? Ou a minha tabela dinâmica. Teoricamente, poderia clicar 2 vezes aqui e mandar ele replicar. Só que é um trabalho bastante manual se for pensar em ser aí 10, 15 mil linhas de informação, Aí aqui também temos lojas que também se repetiam. Então, como que eu vou fazer isso de maneira muito mais simples, pessoal? Nós temos um recurso chamado ir para, tá? Esse recurso ele vai direcionar a minha seleção para um endereço, para uma célula. Onde que fica esse recurso e como que eu tenho que trabalhar primeiro? Primeiro eu vou selecionar as colunas no qual eu preciso corrigir, que seria autocompletar, a informação faltante. Então seria no meu caso a coluna região, cidade e loja. Então vou selecioná-las, até o final aí.
E após selecionar a minha tabela, eu vou aqui em página inicial, nós temos no menu localizar e selecionar o recurso ir para. Esse recurso ir para, ele vai abrir uma janelinha no qual, teoricamente, eu poderia escrever uma referência A1 e ele ia me jogar lá na célula A1. Só que eu não quero que ele me jogue em uma célula específica, porque eu não sei quais células eu tenho que preencher. Então, por isso, temos um botão chamado especial, que ele me traz algumas condições, no qual toda essa seleção, pré-seleção que eu fiz, eu posso dizer para ele, selecione apenas células dessa seleção que tenham comentários. Selecione apenas células dessa seleção que contenham fórmulas de números, por exemplo, tá? Ou fórmulas lógicas, ou o que a gente acaba mais usando, fórmulas que tenham erro, né? Então eu consigo direcionar para que ele faça essa seleção especial, tá? E aí temos o em branco. Em branco é a opção que a gente vai usar, porque eu quero que ele selecione apenas as células que estão em branco nesse intervalo de B a D, né? Que estão em branco, porque as células que estão em branco, elas precisam ser completadas ou preenchidas com a informação que ela deve ser, que no caso é a região centro-oeste, a cidade de Cuiabá, até determinado momento. Mas antes de eu colocar aqui em OK, eu vou mostrar que a gente também consegue chegar nessa seleção especial com o atalho do F5. Então, se eu apertar F5, ele também vai abrir a caixinha do ir para. Tá? Aqui nós temos a condição especial e aí eu também chego no mesmo resultado. Quando eu clicar em branco, ele selecionou todas as células que estão em branco, ó, ignorou aquelas que estão preenchidas. Tá percebendo que ele está aqui meio no efeitozinho Bissell aqui? Isso significa que ele procurou dentro daquele intervalo inteiro que eu selecionei somente as células brancas. Por quê? Porque agora que eu vou dizer para o Excel que eu preciso completar essas informações com as informações relevantes. Aí, o que eu vou fazer? Eu não vou escrever Centro-Oeste manualmente aqui, porque senão ele vai escrever somente nessa célula. Então, eu vou usar o recurso do igual. Igual, qual informação? A célula de cima, que é a célula referência para esse meu trabalho. E como que vai funcionar? Fazendo essa conexão, esse link entre a célula de cima, ele vai percorrer todas as seleções e vai ver qual que é a informação de cima e vai completar. E aí a gente vai ter o resultado esperado. Só que se eu apertar apenas Enter, ele vai colocar só na primeira célula, tá? O que não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é que ele trabalhe isso para todas as células. Então, todas as células em branco, senão a gente vai ter bastante trabalho. Então, eu também vou fazer de novo igual a de cima, só que eu vou pressionar a tecla Ctrl e na sequência, junto, eu vou pressionar o Enter. E aí, quando eu seguro o Ctrl e Enter, ele vai propagar toda a minha ação, né, de colocar a fórmula igual em todas as células previamente selecionadas. Ó. Então, ele completou com todas as informações de cima. E percebam que é exatamente a informação que eu quero, que todo esse quadrante aqui pertence a Centro-Oeste Palmas, que quando termina aqui é uma outra informação, e ele pegou aquela informação de cima. Então, essa ação é a ação mais ágil para que a gente corrija essa bagunça toda aí das tabelas mescladas, né? E consiga ter uma tabela padronizada e fácil de fazer filtros e estatísticas, tá bom? Só um último detalhe que a gente precisa ter de atenção é que quando eu uso esse artifício do F5, coloco igual à célula, ela está ainda com a fórmula. Ou seja, se porventura eu mudar alguma informação, classificar, coisa do gênero, eu vou acabar mudando também as outras informações. E na maioria das vezes não é isso que eu quero. Então, para realmente de fato ajustar, eu vou novamente selecionar as 3 colunas que eu apliquei o meu ajuste. E vou lá em cima em colar, especial, valores, para eu conseguir de fato trabalhar apenas com os valores de resultado. Assim eu corrijo todas as células mescladas de maneira simples, sem passar trabalho de ficar entrando em cada quadrante e mudando a informação. Tá certo? Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham curtido.
E aí pessoal, gostaram da dica de hoje? Gostaram do recurso ir para, ativado pela tecla F5 do Excel? Podemos ver que ele facilita bastante o uso das seleções múltiplas, né? Bom, deixa o seu comentário se você gostou, marca aquele colega que precisa conhecer essa função, compartilhe o conhecimento, ok? E siga a gente nas redes sociais. Abraço, até o próximo vídeo.